meu estudante, professor Marcos Cunha na área, teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade às nossas atividades curriculares complementares. Uma série de aulas envolvendo temáticas centrais aí do teu ensino médio, assuntos fundamentais de primeiro, segundo e terceiro ano, belezinha? E hoje, estudante, nós vamos trabalhar um assunto muito bacana, um assunto muito importante, tá? Tanto para o nosso conhecimento de enquanto história, mas também para os nossos certames, né? Para as nossas provas, que é a concentração e a desconcentração urbana no Brasil. Vamos falar especificamente sobre o nosso processo de urbanização. Temática que não cai, estudante. Ela despenca nas provas de vestibular. O Enem adora questões envolvendo urbanização brasileira, tá? É uma temática que a gente discute, tá? Principalmente no segundo ano do ensino médio, tá? Primeira coisa importante, estudante, não esqueça, pega logo aí teu caderno, pega a tua caneta, pega teu lápis, se tá no celular, deixa já o print aí no ponto, porque tem muita coisa bacana aqui para depois tu revisar, belezinha? Então, pra gente começar com chave de ouro, respirou, oxigenou, ó, e vem para cima, que é sucesso. Meu garoto, meu estudante, primeira coisa importante, tá? Vamos falar um pouco sobre as características gerais da urbanização brasileira. A gente nunca pode esquecer, e eu sempre gosto de falar isso em sala de aula. Urbanização, ela anda de mão dada com o processo de industrialização, tá certo? A urbanização podemos entender como uma consequência direta do processo industrial, tá certo? Claro, outros fatores vão ser envolvidos, como o êxodo rural, mas o êxodo rural também será motivado pelo processo industrial, pela geração de empregos, tá certo? Então, muita atenção. E no Brasil, o nosso processo urbano ele é recente. Ora, se o Brasil se industrializou só no século XX e esse processo é uma consequência, a nossa urbanização vai ocorrer também no mesmo processo. Então, atenção. Primeira característica importante, tá certo, da urbanização brasileira é que ela é um fenômeno recente, tá? Mas antes de nós falarmos sobre as características gerais, eu quero só te fazer um relembro, tá? Marcos, o que é urbanização? Atenção, estudante. Urbanização nada mais é do que o aumento da população urbana em relação à sua população rural. Tá? Muita gente pergunta assim, Marcos, mas o processo de urbanização, só o crescimento da população, o crescimento da cidade, principalmente, vou pegar aqui o pessoal aqui, beleza, Leandro, bota bem aqui. Tá? Só o crescimento, por exemplo, da infraestrutura da cidade configura-se aí como uma urbanização? Veja bem, para que a urbanização de fato seja concretizada, nós precisamos ter uma comparação entre dois elementos, a população urbana e a população rural de uma região. Quando nós temos o processo da população urbana aumentando em relação à sua população rural, se distanciando, nós temos aí de fato o processo de urbanização, tá certo? E como eu te disse, ele tende a se intensificar a partir do processo industrial, andam de mãos dadas, não esquece disso, tá? Então, voltando para a industrialização agora brasileira, reforçando essas características gerais. Primeira delas, não esquece. Olha o print aí, ó. Tem sua expansão considerada tardia e sem planejamento. Como assim, Marcos? Expansão? Não entendi. Muita atenção, estudante. Dizer que a nossa urbanização vai se expandir no século XX não significa dizer que nos séculos anteriores não tinha malhas urbanas. Tu tinha, mas tu tinha ela em bem menor proporção, tá? Até o século XIX para o início do século XX, o Brasil era um país considerado rural. A maior parte da população brasileira vivia no campo, praticando as atividades de primeiro setor. É só no século XX, com a industrialização brasileira, que nós teremos aí o deslocamento de pessoas do campo para as cidades, o êxodo rural, a infraestrutura urbana e as suas populações se desenvolvendo em relação à população rural e, consequentemente, a expansão do nosso processo urbano, tá? Então, de maneira geral, a expansão da urbanização brasileira é considerada tardia e muita atenção, sem planejamento. E isso aqui vai ter um impacto direto na qualidade de vida dessas populações, principalmente das principais cidades brasileiras. O que a gente percebe em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, são cidades muito grandes, que cresceram de uma forma desordenada e vão apresentar atualmente uma série de problemas ambientais, sociais, por exemplo, poluição do rio. Olha o rio Tietê, por exemplo,
questões de favelização, por exemplo, né, ocupação do espaço irregular, questões de trânsito, mobilidade urbana, um dos grandes problemas dessas metrópoles e, por exemplo, do Brasil de maneira geral, né, das nossas capitais, por exemplo, tudo isso atrelado à falta de planejamento. Depois eu vou falar contigo um terminho mais específico aí para tu não esquecer, beleza? Uma outra característica importante da urbanização brasileira é que ela é concentrada. Isso não significa dizer, mais uma vez, que não existam cidades, malhas urbanas no interior. Não. Mas as nossas principais cidades, as nossas principais aglomerações urbanas estão concentradas no litoral, gente, tá certo? E, de maneira geral, a nossa malha urbana é considerada distribuída de forma irregular no território. Me comprova isso, Marcos. É só a gente fazer uma comparação do norte com o sudeste. A gente olha, por exemplo, o sudeste, tu tem uma malha urbana extremamente desenvolvida. Tu olha, por exemplo, para a região norte, tu tem vazios demográficos, áreas, por exemplo, de floresta ainda nativa, tu tem as áreas urbanas, mas sendo, de certa forma, mais desintegradas em relação às outras cidades, se comparados à região, por exemplo, sudeste. Belezinha? E não esqueça, atualmente, gente, tá? A nossa urbanização, o Brasil é considerado um país urbano, eu vou já te mostrar um gráfico sobre isso rapidamente para consolidar. E a nossa urbanização, e eu estou reforçando isso o tempo todo, já falei, tá, mas eu reforço. A nossa urbanização é apoiada em dois fatores: êxodo rural e industrialização. Industrialização, êxodo rural. Andam de mãos dadas. O processo de industrialização traz indústrias, gera novos mercados, novos empregos, isso atrai populações de outras regiões, principalmente regiões com maior desigualdade. Tu tem pessoas do campo saindo para as cidades, isso a gente configura como êxodo rural, beleza? E o resultado, urbanização. Fechou? Vamos evoluir. Continuando, vamos fazer agora um traçado histórico da nossa urbanização. Rápida, tá? No século XVI, quando o Brasil ele é ocupado, tá certo, pela coroa portuguesa, a partir do nosso processo de colonialismo, nós temos a ocupação principalmente do litoral. E ali as atividades econômicas eram basicamente voltadas para o extrativismo dentro da ideia daquela divisão internacional do trabalho. O Brasil, enquanto colônia, tinha o papel de fornecer matéria-prima para a metrópole, tá certo? No século XVII e XVIII, nós vamos ter o surgimento, olha aí, ó, de alguns centros urbanos muito importantes, principalmente atreladas ao ciclo do ouro. É ali que tu começa a ter o florescimento das áreas do Sudeste, como por exemplo São Paulo, Minas Gerais. Então veja que tu já tinha estruturas urbanas, mas não na proporção, tá, para tornar o Brasil um país urbano, belezinha? No século XIX, a urbanização começa aí também a ter focos de urbanização, principalmente no Sudeste, mais uma vez pelos ciclos econômicos. O ciclo do café, por exemplo, ele vai ter um papel muito importante na urbanização de estruturas próximas ao eixo São Paulo, né? Tu tem Santos, escoamento desse café, mas veja que tudo ainda é muito fragmentado. Todo esse processo aí urbano, dessas malhas urbanas, são desconexas, ou seja, não tinha uma integração de fato. Tudo muda no século XX, está certo? É no século XX que o Brasil começa a passar pela sua metamorfose, pela sua transformação de país rural para país urbano, gente, está certo? Nós vamos ter o crescimento exponencial em grande quantidade da população urbana do Brasil em relação à população rural, fruto de quê? De quê? De quê? De quê? E tu já sabe do nosso processo de industrialização, que vai também trazer consigo o intenso êxodo rural. População brasileira vai ter um grande crescimento populacional e urbano concentrado onde? Ora, onde a malha industrial estava se desenvolvendo. Então, por consequência, principalmente no Sudeste. Não é à toa que hoje a região Sudeste concentra os nossos maiores índices de industrialização, urbanização e população. Certo? Sendo que a maior cidade do Brasil em população é São Paulo, certo? Então veja como tudo vai se ligando historicamente, tá? O Brasil passa a ser um país urbano no século XX. A partir da década de 70, tá certo? 60, 70, o Brasil ele se torna um país urbano. O que isso vai significar dizer na prática, Marcos? Que a maior parte da população brasileira dentro do século XX deixa de estar inserida no setor rural, nas atividades de primeiro setor, e passa a estar agora situada no espaço urbano,
ocupadas principalmente com as atividades industriais, que são as atividades de segundo setor, e as atividades comerciais, que são as atividades de terceiro setor, setor terciário. Belezinha? Um outro ponto importante, só para a gente frisar aqui, tá? Veja, por exemplo, os dados que eu ia te mostrar, eu te falei que tinha um gráfico, tá? Esse gráfico eu quero te exemplificar. Olha, na década de 40, por exemplo, quem está em laranja é a população rural e quem está em azul é a população urbana. Perceba que justamente da década de 40, que é quando o nosso processo de industrialização e urbanização vai se desenvolvendo, perceba que vai aumentando o espaço da coluna azul, até chegarmos em meados de 60 para 70, onde a coluna azul ela supera a coluna laranja, ou seja, é aqui entre meados de 60 e 70 que o Brasil se torna um país urbano. E essa diferença só tende a aumentar, galerinha, tá? Hoje, ali nós temos o dado até 2010, esse gráfico, tá? Mas hoje estima-se, segundo o censo, que a urbanização brasileira chega a quase 90% de toda a nossa população, belezinha? Então, o Brasil hoje, pergunta, Marcos, o Brasil é um país urbano ou rural? Extremamente urbano. E as regiões brasileiras são urbanas ou rurais? Todas elas são urbanas, gente, ou seja, a maior parte da população brasileira, tanto enquanto país quanto em regiões, residem a maior parte no setor urbano. Fechou? Não perde esse raciocínio, tá bom? Continuando. Hierarquia urbana brasileira. O que é isso, Marcos, na prática? Gente, nós sabemos que na prática vão existir cidades que têm um maior nível de influência e outras com menor nível. Nesse aspecto surge o que nós convencionamos como hierarquia urbana, que é como as cidades, o setor urbano pode se influenciar e influenciar a outros, tá? A hierarquia urbana, de maneira prática, ela vai distribuir, né, as nossas cidades em metrópoles nacionais, regionais e centros locais. Sendo o quê? As estruturas que têm maior poder de influência vão estar situadas dentro das metrópoles nacionais, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E veja bem que eu coloquei um asteriscozinho ali de maneira proposital em São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque além de serem metrópoles nacionais, são cidades conhecidas em nível internacional, que têm uma influência em escala mundial. Então são consideradas também como cidades, né, como metrópoles mundiais, tá certo? Cidades globais. Veja, por exemplo, o Rio de Janeiro, uma cidade que é conhecida internacionalmente pelo seu turismo, cidade maravilhosa. São Paulo, por exemplo, uma das maiores cidades da América Latina, nível de industrialização altíssimo, né? Industrialização, concentração de pessoas, tá certo? Uma cidade de referência de muita importância. Por isso elas estão marcadas assim. Metrópoles regionais, cidades que influenciam em nível de região, Curitiba, por exemplo, no sul, Belém, no norte, Salvador e Fortaleza, no nordeste. Centros regionais, cidades que influenciam dentro do seu estado, por exemplo, ou dentro dos seus estados vizinhos, por exemplo, São Luís, Teresina, tá certo? São cidades importantes. E aqui um mapa, tá? Que representa a nossa hierarquia urbana e alguns deslocamentos. A gente vai perceber claramente, gente, né? Vamos perceber aqui a concentração, principalmente na região sudeste do Brasil, beleza? Um ponto que eu quero frisar contigo, tá? É justamente o crescimento das cidades médias brasileiras, tá? Que vai estar atrelado à nossa desconcentração urbana. E aí entra um ponto que eu citei para ti há pouco, que eu disse que ia citar um termo, tá? Que caracteriza esse crescimento brasileiro, tá? O que acontece? Cidades brasileiras, historicamente, o nosso processo urbano foi rápido, foi intenso, mas nada planejado. As nossas principais cidades vão crescer de maneira muito desordenada. Atenção a esse termo bem aqui. Ganhei o pincel há pouco, vou usar, tá certo? Atenção a este termo, eu vou copiar bem aqui para você, para destacar. Macrocefalia urbana. As cidades brasileiras, as nossas principais cidades, as nossas capitais, em boa parte, apresentam este fenômeno bem aqui, ó. São cidades que cresceram de forma desordenada. E a consequência disso são cidades que vão desenvolver uma série de problemas infraestruturais que podem estar associados a problemas ambientais, problemas sociais, problemas econômicos.
tá? Tudo isso fruto deste crescimento desordenado. Então, atenção aqui, ó, macrocefalia urbana. Marcos, dá um exemplo prático. Vamos pegar São Paulo, por exemplo. São Paulo é uma cidade que cresceu muito rapidamente, recebeu uma grande quantidade de pessoas num curto espaço que não deu tempo para essa cidade se planejar. Então, a gente vai perceber, por exemplo, rios que vão ali sofrer, principalmente com o recebimento de dejetos, né, de lixo, por exemplo, o Rio Tietê é muito famoso, tá certo? Nós vamos ter a própria ocupação física da cidade ocorrendo de forma desordenada, o surgimento de áreas periféricas, de favelas, tá certo? Áreas onde tu tem a ausência, né, ou a pouca presença do poder público, a falta de infraestrutura. Como eu te falei, um problema central dessas cidades que crescem de maneira desordenada é o deslocamento, né? A mobilidade urbana. A gente vê, por exemplo, São Paulo, nos horários de pico, onde os carros das pessoas estão se deslocando em maior quantidade, ou para ir para o trabalho ou para voltar para casa, o trânsito é muito intenso. E por mais que tu diversifique a modalidade de transportes, mas tu tem mais gente do que o espaço consegue aguentar. E o resultado são problemas de pouca mobilidade urbana. Tu tem problemas de poluição atrelados, não apenas a poluição, por exemplo, dos corpos d'água, mas tu tem poluição sonora, barulho, tu tem, por exemplo, a poluição do ar, a própria poluição visual, e tu tem uma série de problemas decorrentes disso bem aqui, ó, tá? E obviamente que as pessoas vão buscar sempre qualidade de vida. E é nesse processo que começa a ocorrer a desconcentração urbana do Brasil, tá? Que é o crescimento que dá como consequência o crescimento das cidades médias. Populações, pessoas buscando melhor qualidade de vida começam a se deslocar, sair dos grandes centros urbanos em direção às cidades ao entorno desses centros, certo? Com o intuito de quê? De ainda absorver os serviços, as oportunidades que essas grandes metrópoles te oferecem, mas ao mesmo tempo fugir dessas problemáticas. Buscando o quê? Qualidade de vida. Então nós vamos ter principalmente agora no século XXI o crescimento dessas cidades médias, cidades interioranas, que vão estar vinculadas ainda à metrópole, mas não vão apresentar as mesmas problemáticas, assim digamos. Então nós temos ali a busca por qualidade de vida, tá certo? Então isso acontece também, além da qualidade de vida, por um momento de desconcentração industrial no Brasil. Também muitas indústrias, né, buscando também novas oportunidades, mão de obra, isenção fiscal, vão se deslocar dos grandes centros para outras localidades ao entorno, né? Hoje, principalmente com a tecnologia de informação, as indústrias elas não precisam obrigatoriamente estar situadas dentro dos grandes centros urbanos, tá? E quando a indústria se desloca, ela leva também, ela atrai pessoas ao seu entorno devido à geração de renda e emprego. E o resultado é o processo do crescimento das cidades médias que influencia na desconcentração urbana nacional. Eu só te faço um adendo importante. Marcos, então quer dizer que as principais cidades brasileiras, as metrópoles brasileiras não crescem mais, estão diminuindo em número de habitantes? Não. Atenção. As nossas metrópoles, as nossas principais cidades continuam a se desenvolver, continuam a crescer em infraestrutura e populacionalmente. O que elas crescem é em ritmo bem menor, justamente por esses fenômenos. Fechou? Muita coisa, hein? Olha aí a quantidade de informações que a nossa urbanização ela traz. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos responder algumas questões para a gente fixar esse raciocínio aí e esse aprendizado. Então vamos lá, respira mais uma vez, ó. Oxigena e vem para cá, vem para os exercícios. Olha aí, ó. Primeira questão diz o seguinte: o êxodo rural é a migração de pessoas do campo rumo às cidades. Trata-se da grande causa do fenômeno da urbanização. Assinale a alternativa que não representa uma causa do êxodo rural. Ou seja, eu vou ter aqui várias alternativas que vão me dar causas e uma delas não é, que é o meu gabarito. É uma causa do êxodo rural a modernização do campo, a mecanização? É. Quando eu tenho a mecanização do campo, eu tenho muitas vezes o trabalhador rural perdendo o seu emprego para a máquina. Então ele acaba vendo como solução de sobrevivência a migração, êxodo rural. Letra A já foi. As precárias condições de vida no campo influenciam na migração, no êxodo rural? Com certeza. Isso aqui é um elemento vital para a migração Nordeste-Sudeste, né? E quando a gente fala precarização, precárias condições de vida, eu não estou falando só climática, estou falando principalmente histórica e social, que abre aspas, né? No Brasil se construiu
um discurso de que a migração do Nordeste para o Sudeste é fruto da seca. A seca, na realidade, ela não criou o problema, ela só intensificava uma realidade histórica de desigualdade. Atenta-te a isso, tá? Então, letra B, ó, já foi. Letra C, o crescimento industrial das cidades influenciou no êxodo rural? Com certeza, foi um dos movimentos principais que fez com que a população do campo se deslocasse para o espaço urbano, gerando a urbanização. Já foi. A concentração fundiária vai influenciar nisso, ou seja, o trabalhador perdendo suas terras e pequenas pessoas concentrando grandes propriedades? Com certeza. Então, o que nos sobra, gente, o que não influenciou no êxodo rural é o aumento da produção agrícola. Se tu tem aumento da produção agrícola, teoricamente tu tem mais alimentos, tu teria melhor qualidade de vida. Isso não é um impulsionador das pessoas se deslocarem. Então, gabarito, ó, letra E, facinho, facinho, facinho. Vamos responder mais um? Vamos responder a última questão para a gente fechar com chave de ouro? Segundo o IBGE, mais de 80% da população brasileira vivem no século XXI em cidades. O Brasil é, portanto, um país urbanizado. Marque a alternativa que indica a região brasileira com o maior número de população vivendo em cidades, ou seja, quais das regiões do Brasil apresentam os maiores índices de urbanização, gente. Isso, historicamente, que se configura até os dias atuais, é a região Sudeste, tá certo? E já falamos, fizemos a descrição desse processo ao longo tanto dessa aula, quanto também da aula de industrialização, que são elementos que se casam. Então, gente, para a gente fechar com chave de ouro, te dou a dica, não esquece. Acompanhe as nossas aulas, também acesse o nosso plano de estudo. Tudo isso aqui que foi falado está disponível para você em apostila, passo a passo, com mais questões para tu estudar, aprofundar. Além disso, tá certo? Segue as nossas redes sociais, plataforma Gonçalves Dias, a gente passando muita informação, tá certo? Para tu estar sempre antenado, sempre por dentro dos nossos programas e, claro, buscando aí teus objetivos. Então, no mais, é isso. Deixa um abraço, te espero na próxima aula e valeu!